Esse vídeo aqui é para você que decidiu seguir o caminho do planejamento, que decidiu entrar num grupo de consórcio para realizar seu projeto, mas agora não está muito satisfeito com o retorno que o grupo tem te dado. Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te passar no detalhe tudo o que você precisa saber para identificar se o grupo que você está é um grupo ruim. Esse vídeo vai ser um vídeo bem técnico, então você precisa pegar de fato no detalhe tudo que eu vou passar aqui para realmente tomar a melhor decisão possível. E aí eu quero de quebra te passar tudo o que você precisa fazer, caso de repente você esteja nessa situação de estar num grupo ruim. Então vamos pro vídeo? Confere aí. Mas antes de eu destrinchar todo o tema aqui com você dessa semana, eu gostaria de te pedir aí que já desse uma força aqui pro canal, já deixasse o like nesse vídeo para o YouTube entender que é um vídeo relevante e entregar para mais pessoas. Além disso, se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho. E o seguinte, se tiver alguma dúvida no meio desse vídeo, pode clicar no link da descrição que tem o nosso WhatsApp. Exatamente, então é o WhatsApp da nossa equipe. Qualquer dúvida que você tiver, clica no link da descrição, vem falar com a gente, com a equipe do Compra Planejada, que com certeza a gente vai conseguir te ajudar. E a gente vai além. Se você de repente já sabe que o consórcio é a melhor opção para você realizar seu projeto e está na dúvida de qual administradora de consórcio é ideal para você, qual o melhor grupo para o seu perfil, pode vir falar com a gente que a gente te ajuda nessa também, nessa missão. Fechado? Então, recados dados, bora pro vídeo então. Primeiramente, a gente tem que entender o que seria um grupo ruim, então, de consórcio. Porque, assim, muita gente por aí acaba criando altas expectativas muito longe da própria realidade e acaba não se cumprindo e acha aí que o problema é o seu grupo de consórcio. Mas, na verdade, o problema é o desalinhamento entre a expectativa e a realidade dessa pessoa. Imagina aí, quantas pessoas, né, e quantas oportunidades passam por esse desalinhamento na nossa vida, entre expectativa e realidade. Eu sei, você tem que fazer o consórcio com uma expectativa positiva. Você não pode entrar achando que não vai acontecer ou que não vai dar em nada. A gente tem que entrar com essa expectativa. Porém, a gente tem que estar com isso alinhado com a realidade do produto. De fato, o produto consegue entregar isso da maneira que eu estou planejando? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Então, o maior problema do consorciado é quando essa expectativa está desalinhada com a realidade. E aí começa a haver os problemas, pode haver até a própria frustração do seu investimento. Então é super importante, antes de você entrar em qualquer grupo de consórcio, você entender muito bem. A realidade dele vai conseguir estar alinhada com a sua expectativa, para você de repente aí não se frustrar. Por outro lado, eu costumo dizer, o seu sucesso é 80% emocional, 20% mecânico. Calma, que eu te explico. 80% quer dizer o quê? Vem da parte emocional, depende das suas emoções, do seu controle emocional. E 20% vem da mão na massa mesmo, de fazer, de executar o que foi planejado. Porque pensa, muita gente permanece no estado positivo, sempre estão no estado positivo quando as coisas estão dando certo, quando tudo está indo bem, tudo está fluindo na parte emocional, na parte profissional, na saúde, na família, aí fica fácil, né? Quando tudo está dando certo, você ser positivo. Agora, o segredo está o seguinte, as pessoas que realmente alcançam os seus objetivos e as suas metas, são as pessoas que conseguem se manter no estado positivo mesmo quando as coisas estão indo muito bem, quando de repente não está saindo do jeito que você planejava. Essas pessoas conseguem manter a concentração e o foco para se manterem no estado positivo. Então, para a realização dos seus projetos, independente da área da sua vida, seja no consórcio ou qualquer outra área, você tem que ter controle emocional. Esse é o primeiro requisito para que você tenha sucesso na sua empreitada no consórcio, na sua jornada, porque de fato, se você entrou no consórcio, você está no caminho certo para a realização do seu projeto da maneira certa, sem pagar juros e principalmente economizando. Então, de fato, é o caminho correto. Mas esse é o primeiro passo, é você ter esse controle emocional para conseguir usufruir de todo esse investimento que você está fazendo aí no momento. Mas é obviamente que existem algumas coisas que podem causar, sim, dificuldades para você nessa jornada e podem ser aspectos e parâmetros que estão ligados ao seu grupo de consórcio. Dentre eles, eu separei algumas para vocês aqui. O primeiro,
obviamente que pode estar trazendo problema no seu grupo de consórcio e de repente você pode estar achando que ele é ruim, é o volume de contemplações. Então, se o seu grupo está nessa situação, tendo poucas contemplações por mês, isso pode estar sendo causado por algumas situações, dentre elas a baixa arrecadação no grupo. Isso é mais comum em grupos novos, grupos iniciando. Justamente por quê? Porque muitas das vezes a administradora pode ter problema com o volume de vendas desse grupo. E aí pode existir ainda muitas vagas ainda abertas para serem preenchidas. E de fato o grupo vai ter uma arrecadação menor. Isso também acontece por quê? Porque normalmente no início as administradoras elas cobram uma taxa antecipada de administração para cobrir os custos de lançamento desse grupo. O que isso significa? Que lá o valor da sua parcela que você está pagando no seu consórcio no início, um percentual dessa parcela ele vai para o fundo comum e um outro percentual muito maior ele vai para a administradora para cobrir esses custos. Então isso se chama taxa de administração antecipada e normalmente algumas administradoras diluem isso nas 6 primeiras parcelas ou até 12 primeiras, dependendo de cada administradora. Isso pode impactar de fato a velocidade desse grupo inicial, por isso que ele pode apresentar baixas contemplações por mês no início. Também tem uma outra situação aqui que pode agravar isso, que é a parcela reduzida. Então um grupo com uma parcela muito baixa, super reduzida, ou de repente grupos que tem uma parcela reduzida por um prazo muito extenso, a parcela reduzida até a contemplação, por exemplo, são grupos que arrecadam menos. Por isso, se os consorciados pagam um valor de parcela menor por um tempo muito maior, o que acontece? O grupo vai arrecadar bem menos. Então com isso vão cair também o volume de contemplações. Por isso que eu sempre falo, fique esperto com os grupos de consórcio onde as parcelas são muito baixas ou de repente a parcela reduzida é por um tempo muito grande, de repente aí até a contemplação da sua carta de crédito. Então fique muito esperto, porque esses grupos podem ter a sua performance de contemplações por mês afetada pela baixa arrecadação com o pagamento das parcelas aí reduzidas, tá? Dos consorciados. Então de fato esse pode ser um problema que está afetando o seu grupo. Agora, você pensou, né? Imagina, juntou as duas coisas agora, uma parcela super reduzida com um grupo inicial. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Tem que ficar muito esperto e analisar o grupo antes de você entrar, começar a fazer o seu investimento, para entender como é que vai ser a dinâmica desse grupo, tá? Basicamente, a gente tem algumas situações. Primeiro, se você percebeu que o seu grupo de consórcio está sofrendo disso, de baixo volume de contemplações mensais, ele pode estar apresentando um dos sinais de baixa arrecadação do grupo. O que isso significa? Significa que o grupo está arrecadando muito pouco, não está tendo caixa suficiente para entregar um bom volume de contemplações mensais. Isso acontece normalmente em grupos que estão iniciando e isso pode ser um sinal de baixa venda, de repente um volume muito baixo de vendas pela administradora. Esse grupo ainda tem muitas vagas a serem preenchidas e à medida que o grupo vai passando o tempo e vai sendo preenchido essas vagas, ele vai melhorando a arrecadação e ele vai aumentando o volume de contemplação. E outra situação que pode ser agravada é justamente quando existem administradoras que cobram uma taxa de administração antecipada dos seus consorciados. O que isso significa, Dan? Significa o seguinte, que uma parte da parcela que você paga no início, uma boa parte, sendo mais específico, ele vai para a administradora para cobrir os custos do lançamento desse grupo. E uma outra parte bem menor, ele vai para a constituição do fundo comum do grupo. E isso normalmente é cobrado nas 6 primeiras parcelas ou de repente até 12, dependendo das administradoras. Após esse período, basicamente boa parte do que você está pagando ele está sendo injetado no fundo comum do grupo e o grupo começa a ter mais arrecadação e mais contemplações por mês. Então, de repente pode ser que o seu grupo de consórcio ele esteja sofrendo um pouquinho no início para pegar velocidade justamente por essa taxa de administração antecipada, mas tenha paciência que ele vai começar a ganhar celeridade e aí ele vai começar a ter um volume muito maior de contemplações. Outra coisa que pode agravar aqui a baixa arrecadação dos grupos é a parcela reduzida. Existem administradoras que adotam políticas comerciais de reduzir muito a parcela dos consorciados novos. Então fica uma parcela muito pequena, o grupo não arrecada e aí o que acontece? Baixo volume de contemplação.
Então, de fato, parcelas reduzidas muito baixas, administradoras que permitem os consorciados ficarem com essas parcelas reduzidas por muito tempo, de repente aí tem administradoras que permitem aí até a contemplação do consorciado, isso vai prejudicar a arrecadação do grupo e pode ter impacto de fato no volume de contemplações mensais. Então, nós aqui sempre recomendamos que você opte sim por parcela reduzida, mas que fique esperto na quantidade de parcelas reduzidas. Qual o tempo que a administradora permite que os consorciados paguem essas parcelas para que não prejudique a arrecadação do grupo. Se você não está entendendo nada aqui que eu estou falando de parcela reduzida, não assistiu o vídeo que a gente falou disso na íntegra, então eu vou deixar aqui a recomendação aqui em cima. É só você clicar no link aqui em cima do card, você vai direto para esse vídeo onde você vai saber tudo sobre parcela reduzida. Agora o seguinte, o que pode de fato acontecer, e você deve estar se perguntando aí, se eu entrei num grupo que de repente está acontecendo tudo isso, baixo volume de vendas, parcela reduzida muito baixa por um prazo muito longo e taxa de administração antecipada. Nesse caso, você vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque o grupo ele pode demorar mais para conseguir engrenar, começar a entregar um volume realmente considerado de contemplações por mês. E aí, nesse caso, você vai ter que ter um pouco mais de resiliência e aquilo que a gente falou no começo do vídeo, controle emocional para continuar firme na sua caminhada até que a situação comece a melhorar para o seu grupo. Por isso que a gente sempre fala aqui, a escolha ideal da administradora e a escolha certa do seu grupo de consórcio, eles são fundamentais para o sucesso do seu investimento. Um outro aspecto que pode caracterizar como ruim o seu grupo de consórcio são os reajustes altos e frequentes na sua carta de crédito. Então, de repente, você se depara dentro de um grupo de consórcio onde os reajustes acontecem mensalmente nas suas parcelas, ou de repente a cada 2 meses ou 3 meses. Olha o problema que você arrumou, daqui a pouco você não vai ter condições de continuar pagando o seu consórcio. De fato, os reajustes, precisa ficar uma coisa bem clara aqui, ele não é de todo ruim, muito pelo contrário, o reajuste ele serve para poder manter o seu poder de compra quando você de fato for contemplado e for comprar o bem que você almeja. O que a administradora faz? Ela coloca em contrato qual vai ser o reajuste que ela vai aplicar sobre as cartas de crédito dos consorciados e qual a frequência que isso vai acontecer para garantir o poder de compra de todos. Porque imagina que você está pensando em comprar um imóvel de 180 mil hoje, faz um consórcio, pensando nesse imóvel que é o imóvel dos seus sonhos e começa a trilhar aí o caminho do planejamento, pagar o seu investimento. Daqui 2, 3 anos a sua carta de crédito é sorteada e aí o que ocorre? Se o seu valor de 180 mil da sua carta de crédito não fosse corrigido, agora o seu poder de compra para daqui 2, 3 anos, você não conseguiria comprar mais esse imóvel de 180 mil, porque o dinheiro tem valor no tempo, ou seja, a administradora precisa aplicar um reajuste na sua carta de crédito para manter o seu poder de compra e você comprar lá futuramente o que você quer. É mais do que justo com todos os consorciados. Então o que ela faz? Ela aplica esses reajustes. O problema mora no seguinte, quando você não sabe qual é o índice que reajusta a sua carta de crédito e nem a frequência e entra dentro de um grupo de consórcio. Aí de fato você pode estar num grupo ruim, um grupo que vai ter altas correções, porque o índice escolhido pela administradora não foi um índice muito positivo, é um índice que está oscilando demais e a frequência dessa correção também pode te complicar. Por isso que eu sempre recomendo aqui, antes de você assinar qualquer contrato, analise bem qual é o índice de correção da sua carta de crédito, porque ele pode definir o que vai acontecer futuramente com o seu consórcio. E você já consegue prever qual vai ser o reajuste na sua carta de crédito para manter o seu poder de compra, bem como no valor da sua parcela. Se você quer saber mais no detalhe sobre esse assunto de reajuste do consórcio, eu já falei no outro vídeo completo, vou deixar mais uma recomendação de link aqui em cima, é só você clicar no link aqui em cima que você vai direto e lá você vai entender tudo como funciona esse reajuste da sua carta de crédito, tanto do seu poder de compra quanto da sua dívida. Agora, o último fator que eu gostaria de trazer para vocês aqui que pode caracterizar o seu grupo de consórcio como ruim, boa parte das pessoas acabam usando isso como justificativa, são os percentuais de lance. De repente, você está sofrendo aí porque o seu grupo de consórcio está com um percentual de lance muito alto e você não tem todo esse recurso para poder fazer a oferta e está com dificuldade aí com a sua contemplação. E tudo isso, ele acaba indo de encontro numa coisa que a gente falou lá no começo do vídeo, controle emocional e principalmente estar com a sua expectativa
alinhada com a realidade. Pode ser o seguinte, que de fato nesse momento o grupo está passando por alguma situação onde as médias de lance são mais altas, e normalmente acontece isso, existe sazonalidade no consórcio. Os lances e os percentuais de lances não são fixos, muito pelo contrário, nos lances livres eles andam em onda, assim como o mercado financeiro. Então se você tem resiliência com o seu lance e você está ofertando o lance, ele não está saindo, mas você manter a constância e acreditando, esses lances eles podem ser que de um mês para o outro eles tendem a cair e você consiga a sua contemplação. Então de fato você precisa entender o seguinte, os lances eles tendem a cair com o passar do tempo do grupo. Isso não é algo que eu acho, que eu tô pensando aqui, que eu acredito, é algo que é um fato, tá? Isso que eu quero deixar claro para vocês. Eu montei um estudo aqui de uma vida útil de um grupo inteiro, começando desde a primeira assembleia até a última de encerramento e entrega do fundo comum para os consorciados, e eu vou trazer aí no gráfico para vocês agora, ó, tá aí na tela. Então dá uma olhadinha nesse gráfico. O comportamento do grupo, ele basicamente, das médias de lance, ele tende a tendência de uma parábola. Ou seja, você tem uma parábola que aí com o passar do tempo essas médias de lance vão caindo e você vê que ele anda em onda. Então tem meses que tem pico, tem meses que o lance cai lá para baixo e é aí que você tem que ter resiliência para continuar o seu investimento. Então muitas das vezes você acaba entrando num grupo de consórcio com uma expectativa muito alta, porém não está dentro da realidade. Você tem que pensar o seguinte, você está fazendo isso para quê? Para economizar e no final vai valer muito a pena, porque você basicamente vai pagar quase a metade em relação aos juros. Então tenha resiliência e entenda que essa fase pode ser algo pontual de fato que está acontecendo no seu grupo, que com o passar do tempo essas médias tendem sim a diminuir e de repente pode ser o seu momento de você ser contemplado. O importante é você fazer o quê? Sempre tentar ir escalando o seu lance ao longo do tempo, ou seja, aumentando o seu lance e em paralelo a curva de contemplação de média de lance ela vem caindo. Chega um momento exato onde o seu lance é o ideal para contemplação e ela acontece mais cedo ou mais tarde. Bom, agora você tirou a conclusão de fato que seu grupo de consórcio ele não é bom, que não tem jeito, você aguardou o tempo passar, as médias não estão caindo, os reajustes do seu consórcio estão muito altos, o volume de contemplação não aumenta ao longo do tempo, de fato esse grupo não é bom. E agora, o que você pode fazer para resolver essa situação? Bom, a primeira coisa que tem que deixar muito claro é que não existe portabilidade em consórcio. Por que não existe portabilidade? Porque o valor que você paga da sua parcela ele é utilizado para a administradora contemplar um outro consorciado, é como se reunisse o dinheiro de todo mundo e entregasse para uma pessoa. Seu dinheiro não está ali dentro da administradora. Para você reaver o seu dinheiro, você tem que aguardar uma nova arrecadação e aí sim tirar uma parte para você para essa restituição. Então não existe portabilidade, por isso que você não pode pegar o fundo comum de um grupo e levar para outro, os seus valores para outro grupo. Nesse caso é importantíssimo você estudar bem o grupo de consórcio e todos os parâmetros, volume de contemplação, se está alinhado com sua expectativa, a média de lance, se também está alinhado com o seu cronograma de contemplação. Não significa que as médias estão altas agora e você não tem todo o recurso, que essas médias não vão cair, você não vai ser contemplado. De fato, você vai ser contemplado. Talvez o seu cronograma de contemplação não está alinhado com os percentuais de lance daquele grupo. E também, óbvio, você tem que analisar bem a parte de reajustes. Mas você já está no grupo, não tem outro jeito, o grupo está complicado, não está legal, você basicamente tem duas saídas aí para resolver o seu problema. A primeira delas é de fato fazer a venda da sua carta de crédito. Isso é totalmente legal e isso está também discriminado na legislação do consórcio 11795 de 2008 do Banco Central. Você pode fazer aí a transferência de titularidade da sua cota de consórcio depois da contemplação e antes da contemplação. Nesse caso, qual a sua vantagem? Você vai conseguir restituir os seus valores na hora da venda da sua carta de uma maneira rápida. E existem aí pessoas que estão interessadas em entrar em oportunidades como essa, de entrar em grupos pagando um valor bem menor de taxa de administração, e existem empresas que trabalham nesse segmento também. A gente já falou num vídeo aqui sobre a venda da sua carta de crédito antes dela estar cancelada e depois também dela estar cancelada. Então, se você não viu esse vídeo, vou deixar mais uma recomendação de vídeo aqui em cima, clica no card, vai para lá, que aí você vai saber de tudo o que fazer quando o seu consórcio está cancelado ou está para cancelar, beleza? Pode ser uma boa de uma saída. Agora, se de fato essa não for uma solução viável para você, a única opção que resta é de fato o cancelamento
cancelamento do seu consórcio. Esse cancelamento ele pode acontecer com um aviso prévio para a administradora ou de repente por falta mesmo de pagamento e a administradora faz o cancelamento automático da sua carta de crédito. Óbvio que é o seguinte, você tem sim direito à restituição de acordo com o contrato da sua administradora, tá? Então você tem que olhar bem o contrato para ver o quanto que você teria de restituição nesse caso. A restituição não é imediata, ela segue aí uma fila de ressarcimento que ela pode acontecer ou no final do grupo de consórcio, e aí seus valores que você recebe de volta são corrigidos com o valor no tempo, ou de repente através de sorteios mensais dos grupos de consorciados excluídos, ou seja, os grupos cancelados. Então pessoas que tiveram seu consórcio cancelado vão participar de sorteios mensais para restituição dos seus valores. Então basicamente você tem essas duas saídas, mas gostaria de deixar um recado aqui antes de finalizar esse vídeo. Tenha sempre em mente, alinhe muito bem expectativa, realidade, principalmente controle emocional para poder realizar os seus projetos de uma maneira certa, sem pagar juros, economizando. A gente costuma dizer muito aqui, planeje o triplo, sonhe o dobro e pague a metade. Essa é a ideia. Então, pessoal, vocês têm que ter controle emocional, fazer a escolha correta, porque isso é determinante para, de fato, você ter aí uma boa performance, um resultado positivo no seu investimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. De fato, a escolha do seu grupo de consórcio é fundamental para o sucesso. Por isso que a gente sempre deixa aqui, porque a gente te ajuda a fazer essa tarefa. O nosso link na descrição, é só você clicar aqui, é gratuito. Clique e vem falar com a gente aqui a respeito disso, quais os seus planos, qual a sua expectativa de contemplação, quanto você tem de recurso, qual o seu comprometimento mensal aí hoje do seu orçamento, o que você tem de espaço para encaixar de valor de investimento, e a gente te ajuda recomendando aí o melhor grupo de consórcio na melhor administradora totalmente de graça, justamente porque a gente sabe aqui que cada um que nos segue, eu leio direto aqui os comentários lá no meu Instagram, todo mundo batalha, trabalha e tem direito de conquistar, de ter as suas conquistas, então a gente quer fazer parte delas e te ajudar de alguma maneira. Bom, é isso aí, pessoal. Se você quer bater mais um papo comigo aí, tamo lá no meu Instagram, @dancarlosilva, é só me seguir lá, tem várias pessoas que a gente conversa lá, troca várias ideias, tem o nosso grupo de Telegram, clica aqui embaixo, tá no link da descrição, é só entrar, tem vários materiais exclusivos sobre o compra planejada lá e tudo que a gente faz. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado, um forte abraço aí a todos.